Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês estiverem assistindo este vídeo. Eu sou o professor Rubem Ramos e vamos a mais uma aula assíncrona de gestão da informação, de comportamento informacional. Na nossa última aula da semana passada, havíamos parado nesse slide onde debatemos a importância e a relevância da cognição e dos estudos dos processos de cognição social e do cognitivismo no âmbito sociológico. A partir do mesmo, nós evoluímos para as pesquisas que começaram lá em meados dos anos 80 e vêm até hoje, que procuram enfatizar o conhecimento acerca do usuário, da pessoa, do indivíduo ou dos grupos, mas ressaltando características únicas que estas pessoas demonstram e a forma como elas demonstram o seu raciocínio. Para isso, levo em consideração dois fatores. Um que é chamado de categorização técnica, conhecido como o processo no qual as ideias e objetos são reconhecidos, diferenciados e classificados. Então, nesse sentido, organizar os objetos de um dado universo com técnicas específicas para grupos ou categorias. Se não me falha a memória, eu havia colocado para vocês o exemplo do Código de Trânsito, que nós temos em vigência em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Ele é fartamente baseado em ícones, em símbolos, em figuras, e elas estão dispostas e organizadas em um dado universo que deve fazer sentido, deve ser inteligível para todos aqueles que têm uma habilitação e que, portanto, podem dirigir e se responsabilizar por um veículo automotivo. No segundo quesito, nós temos as memórias de curto prazo versus as memórias de longo prazo. Curto prazo é aquela que dura minutos ou horas, também conhecido como memória diária, e serve para proporcionar a continuidade do nosso sentido de presente. E a de longo prazo, aquela que estabelece traços duradouros, dura dias, semanas ou mesmo anos. Havia comentado com vocês que as pessoas que sofrem do mal de Alzheimer têm a sua memória de curto prazo debilitada e reduzida, porque é um tipo de mal que ataca sobremaneira, a capacidade cognitiva imediata da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se lembram de períodos da infância, se lembram de colegas da escola, se lembram do primeiro trabalho, da primeira namorada, datas de casamento, enfim, mas as memórias de curto prazo recentes já não são tão fáceis de serem lembradas. Então, primeira coisa que a cognição se preocupa é de entender tanto essa categorização técnica quanto os estilos de memória como características únicas dos usuários. Só que, além destas características únicas, há também uma preocupação da cognição com os estilos de aprendizagem. Então, quando a gente pega do ponto de vista cognitivo, a aprendizagem pode ser entendida de duas formas. Há pessoas que têm maior predisposição e capacidade de aprender num estilo passo a passo, ou seja, são as pessoas que gostam de ver o conteúdo em uma sequência deliberada, justaposta, e vão analisando os fatos de forma encadeada na sequência em que eles acontecem. Esse tipo de pessoa tem uma tendência a ser muito autodidata,
a ser uma pessoa que tem facilidade de aprender de forma individualizada, ou seja, são pessoas, em tese, que têm desenvoltura com hábitos de leitura, com programas tidos como de cunho intelectual, documentários, dentre outras formas. Por quê? Porque elas absorvem esse conhecimento ali contido numa maneira muito pessoal e única, individual de fato. Elas demonstram essa capacidade de seguir uma sequência e ir aos poucos preenchendo os pontos, completando os quadradinhos por si só. Já o outro tipo de estilo de aprendizagem recai sobre aquelas pessoas que aprendem de forma global, ou seja, são pessoas que se sentem e têm consciência de estarem e de aproveitarem o ambiente, o cenário, o contexto em que estão, e têm maior propensão a serem interativos. Então são pessoas com uma capacidade extrovertida reconhecida, são pessoas que gostam de interagir com outras, aprendem pelo coletivo, pelo social, têm uma capacidade de sexto sentido, de intuição muito grande e aprendem mais pela prática do que pela teoria, porque quando se deparam com experiências que podem participar ou que podem ver acontecendo em um determinado momento, elas absorvem melhor o conhecimento ali disposto e o internalizam. Significa que um jeito é melhor do que o outro ou vice-versa? Não, de jeito nenhum. Só significa que nós somos pessoas diferentes e que tem um estilo categórico de pessoas que aprende passo a passo e tem outro estilo categórico que aprende de forma mais global. E as pesquisas já no século XXI colocam que esse aprendizado não apresenta variação só de pessoas para pessoas, mas ele apresenta variações de tipos de aprendizado. Como assim? Na escola, por exemplo, eu sou capaz de apostar que dentre todos vocês tem gente que teve mais facilidade individual de aprender o português do que matemática ou do que física, por exemplo. E o contrário também acontece. Tem gente que teve mais facilidade de aprender de forma individual matemática ou física do que português. Isso significa que são disciplinas de naturezas diferentes, que têm as suas particularidades e, dada a capacidade de raciocínio que as pessoas têm, elas têm mais facilidade de aprender cálculos do que aprender regras gramaticais, por exemplo. Ou o contrário, aprender de forma mais fácil regras gramaticais do que cálculos. E pode ser feito de passo a passo ou de forma global. Depende, então, do indivíduo, do sujeito, da pessoa. O quarto ponto, que é importantíssimo também, é o conceito de motivação. Motivação é o impulso interno que nos leva à ação. A palavra motivação sugere exatamente isso. Motivo mais ação, ou seja, a força que leva a todos nós a agir. A palavra vem do latim moveres, mover. Está diretamente ligada aos nossos desejos, necessidades e vontades. Para fins básicos, se nós nos encontramos
estamos em um momento, em um ambiente em que temos encorajamento ou nos sentimos motivados para pensar, raciocinar, porque o ambiente permite, porque o momento permite, porque o tema nos é de interesse e relevância, nós fazemos este raciocínio com muito mais entusiasmo. Então ele sai de forma muito mais fácil, muito mais prazerosa, inclusive. O contrário, quando nós estamos em um momento ruim ou em um ambiente inóspito, ou se trata de um fato, evento, assunto que não nos interessa, não nos desperta curiosidade, nós tendemos a demonstrar pouca ou nenhuma motivação. A partir disso, reduz drasticamente o interesse e a capacidade de pensar, de querer raciocinar em cima desse tipo de questões. É um fator subjetivo, sim, que pode ou não ser compartilhado, porque tem muitas pessoas que têm motivações em comum e tem muitas pessoas que têm motivações específicas. Depende, mais uma vez, das pessoas. O quinto fator levado em consideração pela cognição são os tipos de personalidades. O que seria isso? O conjunto das características marcantes de uma pessoa, referente ao pensar, ao sentir, ao agir. Aí eu coloquei um quadro para vocês, na verdade um círculo, que vocês percebam que é um círculo do lado de fora, só que do lado de fora estão listadas as qualidades que uma pessoa pode exibir e do lado de dentro os defeitos que uma pessoa pode exibir. E por favor percebam também que além das qualidades dos defeitos, esse círculo está dividido num eixo vertical e num eixo horizontal, formando 4 pedaços, e cada um desses pedaços, tanto no que tange às qualidades quanto aos defeitos, está categorizado de 4 formas diferentes. Então, o que isso quer dizer? De acordo com esse tipo de personalidade, nós podemos ter 4 estilos marcantes de personalidades diferentes pelas pessoas. Você tem pessoas que exibem um tipo de personalidade mais sanguíneo, ou seja, que é algo mais ligado ao DNA, ao modo como a pessoa nasce, né? Existe aquele tipo de pessoa que é considerada colérica, no sentido de raivosa, que tende a exibir muita energia e até entusiasmo, mas que muitas vezes é guiado ou guiada pelos seus sentimentos, mais do que pela razão. Existe a pessoa fleumática, que é tida como a pessoa que tem uma característica mais intelectual, é uma pessoa muito mais da razão do que da emoção, ao contrário da colérica. E existe a pessoa que é melancólica, que tende a se entregar em demasia aos sentimentos, que não são necessariamente de raiva, mas podem ser sentimentos um tanto que negativos. Então, quando nós formos fazer a nossa aula síncrona dessa semana, eu vou colocar um exercício para vocês, né, para tentar ver quais que vocês se colocam de vocês mesmos como os tipos de personalidades. Lembrando que todos nós temos qualidades e defeitos e que, mesmo nos 4 eixos diferentes, a gente pode ser um pouco defeituoso ou exibir um pouco de qualidades. Então, o exercício vai ser mais ou menos cada um de vocês
em falar pelo menos uma qualidade e um defeito de cada um desses 4 eixos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. A gente faz isso para a próxima aula. O 6º tipo de fator ou característica bastante considerado pela cognição são os fatores semânticos, ou seja, a compreensão do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto. Nesse campo de estudo, se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como tempo e espaço geográfico. Então, semântico tem muito a ver com palavra, mas tem muito a ver com símbolo, e não apenas aquilo que é colocado para nós como uma verdade imutável ao longo dos anos, mas aquilo que vai se alterando de acordo com determinado contexto. Por exemplo, nessa tirinha que nós temos aqui da Mafalda. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Xi vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. É um joguinho de palavras, né? E de frases, no caso, que a gente está esperando pela fala da Mafalda que vai vir um palavrão ou alguns palavrões que na língua portuguesa nós temos, começam com a letra P. Não preciso falar aqui, que cada um de vocês sabe. Só que o Manolito, falou uma palavra que, dependendo da interpretação e do contexto de cada um de nós, pode ou não pode, de fato, ser um palavrão no sentido negativo, chulo e de baixo calão. Né? Aquele tipo de palavra que, se a gente estivesse ouvindo num programa de televisão, viria com um sinal sonoro, para a gente não ouvir o palavrão. E não apenas o estudo dessas palavras é analisado, mas as mudanças de sentido que ocorrem devido a alguns fatores, como tempo e espaço geográfico. Política, para nós brasileiros, tem, na maior parte do tempo, conotações negativas. Mas será que funciona da mesma maneira em todos os países do mundo? Eu não sei. Sou levado a crer que não. Tem países em que talvez política não seja um sinônimo, como infelizmente é no Brasil, de degeneração, de desvio, de corrupção, entre outros. E o último, aliás, este foi o último, mas o que valida, para a gente colocar já no término da nossa aula aqui, a mudança paradigmática. Lembrando a todos que nós saímos do paradigma físico e entramos no paradigma cognitivo. Os novos temas se relacionam às características dos usuários e como compreendê-los melhor. Então, quando houve a percepção da mudança de paradigma, o que validou isso é deixar de tratar o usuário como um ser passivo que só recebe e processa informações para um ser ativo que é capaz de acumular uma infinidade de informações de vários meios, formatos e modos e, através do seu raciocínio, da sua cognição, aplicá-la em um ou mais aspectos da sua vida. Para isso, o Case, já no início do século XXI, colocou 4 pontos relevantes para a pesquisa junto ao comportamento informacional. São eles: mais atenção ao contexto e influência social. Cognição acontece nas mentes das pessoas, mas quando a gente vai ver ela posta em prática, deve-se levar em consideração o contexto,
e a sociedade em que o indivíduo, o usuário, está empregando aquele raciocínio. O que explica muito para, comparativamente falar, nós vermos na televisão, vemos em filmes, vemos em seriados comportamentos que para nossa cultura são absolutamente deploráveis ou desumanos, mas em outras culturas eles são aceitos como uma parte de tradição, ou seja, a gente leva em consideração contexto e influência social. Segundo ponto, mais esforços em entender a mente do indivíduo. Como é que o nosso cérebro e a nossa capacidade também de imaginação são pertinentes na hora que a gente demonstra um raciocínio quanto a um fato, quanto a um evento, quanto a um acontecimento. Terceiro ponto, mais tempo gasto com os sujeitos individualmente. Aquilo que eu falei com vocês e volto a repetir. Saímos da perspectiva behaviorista, que era o comportamento padronizado geral, para uma perspectiva cognitiva em que o comportamento e o raciocínio individual são extremamente valorizados. Por quê? Porque deixamos o ponto em que só o homem é produto do meio. Não significa que isso deixou de ser verdade, mas o homem não é só exclusivamente produto do meio, mas ele é também e em especial produto da sua capacidade intelectual. Por isso a gente deve gastar mais tempo com cada indivíduo. E o quarto ponto, maior profundidade da descrição global. Ou seja, num mundo que tem cada vez menos barreiras físicas ou geográficas, em que nós temos áreas de livre comércio, em que nós temos a rede mundial de computadores, que nos permite saber tudo o que está acontecendo no Japão, no Oriente, num pedaço de tempo de segundos, é preciso se valorizar a descrição com mais profundidade, seja essa descrição cultural, social, de tradições ou da forma como as pessoas pensam. Valorizar que temos e vivemos hoje num regime global, mas que temos as nossas culturas e que podemos até não fazer parte de todas as culturas do mundo, mas a partir do momento em que entendemos com maior profundidade as descrições das sociedades, passamos a dar maior valor e mais respeito aos indivíduos. Com isso, eu concluo a aula assíncrona. Muito obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.